Os especialistas, por exemplo, têm apontado que um dos maiores desafios do mundo pós-Covid-19 será o transporte público. Isso porque dentro de ônibus, trens, metrôs, aviões, que as pessoas ficam mais perto uma das outras por um longo período. Isso pode ser numa viagem que dura 30 minutos ou numa viagem de avião, por exemplo, que dura mais de 10 horas. Limitar o número de passageiros poderia acarretar no aumento de custo do transporte. Então, é de fato um grande desafio. A gente traz essa discussão para São Paulo. Na capital, o prefeito Bruno Covas tinha ameaçado demitir o secretário municipal de transportes, o Edson Caram, se os ônibus continuassem rodando cheios. Alguns dias depois, o próprio secretário Edson Caram pediu exoneração do cargo. Pois é. Para a gente conversar sobre mobilidade, gargalos e desafios, inclusive, nós convidamos a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, que participa aqui com a gente agora. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde a todos e todas. Exatamente, eu acho que um dos grandes desafios pós-pandemia será o transporte público. O transporte público, dependendo de aonde ele está, né, geralmente ele é remunerado por bilhetagem e algumas vezes tem um subsídio da prefeitura, que é o caso de São Paulo. Então, quando você diminui, né, a demanda do transporte, você acaba também tendo menos receita de bilhetagem. E o transporte público, é bom sempre lembrar de um contexto mais amplo, né? Já vinha perdendo muita receita pelos táxis de aplicativo. E isso tem várias razões. Realmente é um transporte caro, a gente vê que não tem infraestrutura para tanto o espaço viário, né? Por exemplo, então, cada vez mais faixas e corredores para dar mais atratividade para o transporte público. A gente vê que tem custo, você não tem tanta rotatividade. Então, assim, tem diversos desafios e, ao longo do tempo, esse transporte ele já vem perdendo passageiros. E aí você chega uma pandemia e o remédio, a gente ainda não tem vacina, é ficar em casa. Então, claro que você diminui muito mais os deslocamentos da cidade e isso tem um efeito, com certeza, no transporte, que agora está sofrendo diversos desafios para conseguir se manter, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve hoje uma reunião dos conselheiros municipais de transporte e trânsito e a gente descobriu que as cotas dos orçamentos mensais, geralmente o subsídio é de 2,2 bilhões e eles são divididos em cotas, então 12 cotas. Esse valor dividido por 12. Então, o que está acontecendo? Eles estão pagando essas empresas, né, essa concessão que ela foi assinada o ano passado, em maio, então ela é nova, ela é recente, eles estão dando as cotas, antecipando essas cotas, e claro que a gente vai ter uma pressão orçamentária no final do ano. Então, como que a gente vai conseguir pagar esse sistema? E aí, no meio disso tudo, a gente entende que o ônibus, o sistema de transporte tem que ter maior atratividade. Então, vem surgindo o tema do ônibus sob demanda, Bus on Demand, né? Que foi até uma PL que o Polici Neto lançou, e aí agora tem várias discussões sobre isso. E é um desafio também, porque ao mesmo tempo que tem gente que fala que é um sistema entre ônibus e transporte por aplicativo. Então, mas assim, tem vários desafios. Ele já está presente, por exemplo, em Goiânia, em várias cidades do mundo, ao todo são 70, mas ele traz, assim, ao mesmo tempo que ele é mais flexível, tem algumas rotas diferentes, pode ser tanto, a ideia é que ele seja complementar ao sistema que já existe, e aí depende se ele pode ser uma van como Goiânia, ou em Singapura, que ele é mais de 40 lugares. Mas quais são os desafios? Eu estou falando bastante, mas eu vou continuar. Tudo bem. Basicamente, os desafios são um tema de equidade, porque o que acontece? Muita gente não quer pegar as rotas que dão menos lucro. Então, será que vão chegar nos lugares onde as pessoas precisam ir? Né? Como que a gente vai conseguir pensar nessa concessão nova com novos ônibus? Então, assim, surgem várias perguntas, especialmente, e tem o desafio também de não é todo mundo que tem aplicativo, que tem rede. Então, a gente
sabe que esse é um desafio para muitas pessoas, e foi um desafio, por exemplo, para conseguir alguns benefícios durante essa pandemia. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente, sim, está ciente que o sistema de transporte de ônibus precisa de mais atratividade, essa solução ela pode trazer algum tipo de inovação, mas a gente precisa ter precisa considerar alguns critérios e algumas perspectivas. Carol, essa discussão está acontecendo de alguma forma na prefeitura? Eu sei que você faz parte do conselho, né? Você vê isso sendo discutido porque o secretário municipal, inclusive, chegou a pedir exoneração do cargo, porque foi cobrado, e se pediu exoneração é porque ele não podia dar uma resposta ali pronta, né? O que está sendo discutido? Você sente que isso está sendo encaminhado de alguma forma pela prefeitura? Eu acho que assim, a nossa avaliação, especialmente de muitos conselheiros, é que essa demanda ela é um pouco absurda do prefeito, porque assim, quando a gente fala de um sistema de transporte, né, você tem muitos atores envolvidos. E você tem as empresas de ônibus, as agências reguladoras, você tem também a escala metropolitana, então é bastante complicado, e ele não queria que todos os passageiros fossem sentados, que eu acho que a gente deveria realmente esperar isso, mas essa demanda ela é bastante complicada para você efetivar ela. Eu acho que sim, essa discussão está acontecendo, especialmente essa ônibus sob demanda, mas ainda numa escala muito específica de alguns vereadores. Então, quem está puxando essa pauta é o vereador Polici Neto. Eu acho que tem esses debates, mas assim, ele ainda não está numa escala muito ampla. Eu acho que a gente ainda está com desafios de entender. Por exemplo, hoje a SP Trans apresentou que, por mais que a demanda seja 40%, 42%, a frota é 84%. Então, eles estão falando que tem mais ônibus do que pessoas ainda. Então, eles estão tentando mostrar que estão diminuindo a aglomeração, mas mesmo assim, por exemplo, ainda é muito difícil encontrar dados de quantas pessoas por metro quadrado no ônibus, sabe? Só que assim, a nossa leitura, né, como conselheiro o sistema está decadente, o sistema ele está sem competitividade. Então, essas propostas, elas são interessantes nesse sentido, mas a gente precisa, por exemplo, aprender quais que foram as lições aprendidas do embate dos taxistas com os Ubers. Foi um grande desafio, e quem acabou pagando também foi muitos passageiros, entendeu? Então, como que a gente traz essas lições para esse momento? E assim, muitas das rotas boas são que o ônibus sob demanda gostaria de suprir. Ele não gostaria de suprir, por exemplo, outros tipos de rotas que não são tão lucrativas. Esse sistema vai ter, por exemplo, um orçamento cruzado para conseguir receber de algumas e poder investir em outras, sabe? Então, a gente tem que pensar nesse espaço mais democrático e entender quem vai se beneficiar desse transporte, sabe? Porque a gente sabe, né, como a pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra algumas vezes, que tem gente que deixa de fazer coisas pelo valor do transporte público. Então, assim, a gente vai ter que ponderar tudo isso. Acho que isso é bastante novo, mas a conclusão é essa: o sistema ele precisa mudar. Vamos falar sobre ciclofaixas agora. Ciclofaixas na capital paulista foram reabertas nesse sábado. Há relatos de pessoas andando de bicicleta muito próximas uma das outras e muitas não usando a máscara de proteção. Parece que Bruno Covas, inclusive, anunciou mais quilômetros de ciclofaixa, porque talvez haja, de fato, uma mudança na modalidade de transporte das pessoas, tendo em vista que na bicicleta você tem a possibilidade de ficar afastada de outra pessoa, né? Sim, eu acho que essa foi uma pauta que a gente tentou reforçar muito como conselheiro municipal de transporte. A gente enviou uma carta para a secretaria mencionando como muitas cidades tinham entendido a importância da mobilidade ativa para ter algumas ciclovias temporárias. Isso não foi feito, existia uma demanda represada. Eu acho que as pessoas realmente, assim, depois de 4 meses em casa, as pessoas elas estão cansadas. É até meio incoerente ver que a gente começou a abrir shopping antes de parque e antes de ciclofaixas, né? Então, eu acho que, assim, sim, ao mesmo tempo que é difícil
celebrar esse momento, é um momento para ser celebrado, porque a gente teve uma descontinuação do patrocínio do Bradesco, depois não teve nenhum patrocinador, a Uber entrou, muitas ativistas questionaram, né, por que a Uber entrando nesse meio, querendo financiar a ciclofaixa, mas ao mesmo tempo é muito importante. A ciclofaixa ela é uma porta de entrada para que a gente consiga promover essa mobilidade e que mais ciclistas possam se sentir seguros e consigam, né, incidir nessa temática. Mas sim, estamos no momento de pandemia, então assim, todo cuidado é pouco, as pessoas têm que realmente não normalizar que voltamos para o normal, porque a gente ainda tem casos, né, de pessoas contraindo o vírus e morrendo. Então, assim, e sim, eu acho que a gente também tem que ter um tipo de responsabilidade social. Mas é difícil, todo mundo queria aproveitar daquele modo de lazer, né? Porque além do modo de lazer, é uma possibilidade das pessoas irem para outros lugares de maneira mais barata, de maneira mais gostosa, né? Proveitosa. Mas, assim, é realmente um desafio. E aí eu acho que vem várias perguntas. Será que esse modelo de ter tanta gente com a bandeirinha é um modelo bom? Por que a gente tem que ter? Será que é um modelo mais para propaganda ou um modelo para a gente andar com segurança, sabe? Então, eu acho que, assim, tem vários questionamentos, eu acho que a gente deve ficar feliz que voltou, mas sim, por favor, que mais pessoas andem com segurança, estamos ainda numa pandemia, e que as pessoas consigam entender que a gente tem que incidir mais nessa pauta, que com mais ciclovias, com mais infraestrutura para a mobilidade ativa, para a bicicleta, mais pessoas vão usar. Sim. E deixando os outros meios um pouco mais tranquilos, né? Um pouco menos lotados, superlotados, como a gente tem visto nos últimos meses. Carol, muito obrigada pela participação. A Rede Nossa São Paulo volta na semana que vem, na terça-feira. Beijo e até semana que vem, então. Obrigada a vocês também. Tchau, tchau.